Oi, gente, tudo bem com vocês? Boa noite, né? Estamos iniciando aqui mais o Evangelho no Lar no canal do Instituto Amélia Rodrigues. Para quem ainda não me conhece, eu sou Alberto Silva, administrador do Conectando Caminhos, né, no canal do YouTube, também no Insta. Se vocês quiserem dar um pulinho e verifica, né? Vou adorar vê-los e vê-las por lá. Para você que é novo, que é nova aqui no canal do Instituto Amélia Rodrigues, né, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Não se esqueçam, né, de se inscreverem no canal, de deixarem o seu like, de comentarem o que vocês estão achando aqui do canal, porque tudo isso vai ajudar com que o nosso YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo importante e passar, né, a indicar para outras pessoas. Então, dependemos de vocês, tá? Lembrando, gente, que o Evangelho no Lar acontece em 4 maravilhosas etapas, sendo a primeira a leitura, né, de um livro de mensagens, a segunda a reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo, a prece feita do coração, a terceira o Evangelho segundo o Espiritismo, né, e ou a leitura do Novo Testamento da Bíblia. E finalizamos com uma prece final. É muito importante colocar sua garrafinha de água, seu copinho com água, sua garrafa térmica de água, sua bacia, né, o seu tanque, sua piscina, de acordo com a sua necessidade aí de energização da sua água, para que a espiritualidade esteja colocando o medicamento necessário para você. Dito isso, gente, vamos agora para a nossa reflexão, né, do livro de mensagem, já que o nosso tempo aqui do Evangelho é bem curtinho. Então vamos ver o que a mensagem nos reserva. Eu estou fazendo a leitura do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, né, que é o que a gente está começando a fazer aqui no nosso canal, tá bom? E a mensagem de hoje é a seguinte: não transforme a sua prece em peditório insistente. O Pai sabe aquilo de que está necessitando, mesmo antes de pedirmos. Quando quiser alguma coisa para si, peça-o também para os outros, para todos os que estiverem nas mesmas condições. No momento da prece, evite o egoísmo. A prece é a melhor ocasião de demonstrarmos nosso amor. E pedindo para todos, com amor, seremos os primeiros a receber o benefício. Quem acende uma luz é o primeiro a iluminar-se. Então, a mensagem veio justamente nos chamar a atenção para que a gente pare de ficar naquela coisa da pedança, né? Que a gente fica na prece. Ai, Deus, é porque eu queria isso. Ai, Deus, porque eu gostaria disso. Porque eu necessito disso, né? Eu queria tanto aquilo. Mas, na verdade, Deus, né? Essa energia suprema, desconhecida ainda sobre nossa consciência, sabe do que precisamos. A espiritualidade já conhece a gente, já sabe o que a gente está precisando. Então, quando a gente for pedir, fazer uma prece, na verdade, que a gente faça essa prece como um processo de interiorização, como um processo de recarregamento, né, das energias, né, como um celular que a gente coloca para carregar, né? Então, a gente possa usar a prece como um carregador de energias e também orar por outras pessoas, né? Aproveitar o momento da prece para orar por outros que às vezes não conseguem fazer esse movimento de recarregar as suas próprias energias. Então, que a gente possa usar a prece como um instrumento de autoenergização e para a energização do outro também, tá? Então, que a gente possa seguir esse exemplo aí. Porque a espiritualidade já sabe aquilo que a gente precisa e aquilo que a gente não precisa, né? Que às vezes o que a gente acha que a gente precisa é o que a gente não precisa, né? Segundo os olhos da espiritualidade, né? Ao nosso a gente até acha, ai gente, eu adoraria ganhar na Mega Sena. Mas aí na espiritualidade já sabe que a gente ia cair em perdição se a gente ganhasse, né? Então, enfim. Então vamos para a nossa prece inicial, né? Obrigado, Deus, Pai, Mãe, Criador, Criadora de todo o Universo. É com imensa alegria, com imenso amor que iniciamos aqui mais um Evangelho, com o objetivo de nos conectar com a espiritualidade, com o objetivo de nos elevar para o bem e para o amor. Que a espiritualidade amiga que está presente nesse momento possa colocar o medicamento necessário em nossas águas, para que sejamos, né, ao tomá-la, curados a nossa energia, o nosso corpo físico, transmutando aí as nossas células, transformando, né, doença em saúde. Que possamos estar sempre, sempre atentos aos sinais da espiritualidade e do amor, para que sejamos sempre, sempre instrumentos de paz e de caridade. Obrigado pela oportunidade de servir, que assim seja.
Então vamos lá, gente, vamos ver o que o Evangelho, né, nos reserva para a noite de hoje. Aqui na nossa reflexão aqui com o grupinho, gente, dá até um sono. Meus olhos já são curtinhos quando fecha, né? Já tá mais fechadinhos ainda, né, de sono. Então o capítulo de hoje é o capítulo 19, A Fé Transforma Montanhas. É o ponto 11, Instrução dos Espíritos, do Espírito José, Espírito Protetor, em Bordeaux, onde foi trazida essa mensagem, em 1862. Então vamos ver o que José, né, que é o meu xará, José, né, diz pra gente. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa. Não deve se entorpecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que dela nascem. A esperança e a caridade são consequências da fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. Não é a fé que dá a esperança de ver se cumprirem as promessas do Senhor? Porque se não tendes fé, que esperais? Não é a fé que dá o amor? Porque se não tendes fé, que reconhecimento tereis? E por conseguinte, que amor? Divina inspiração de Deus desperta a fé todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É preciso, pois, que essa base seja forte e durável, porque se a menor dúvida vier abalá-la, em que se tornará o edifício que construíste sobre ela? Elevai, pois, esse edifício sobre fundações inabaláveis, e que a vossa fé seja mais forte do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, porque a fé que não afronta o ridículo dos homens não é a verdadeira fé. A fé sincera é arrebatadora e contagiosa. Ela se comunica àqueles que não a tinham, ou mesmo não queriam tê-la. Enquanto a palavra persuasiva que vão à alma, enquanto que a fé aparente não tem senão palavras sonoras que as deixam frios e indiferentes. Pregai pelo exemplo da vossa fé para dá-los aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras para fazê-los ver o mérito da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável para fazê-los ver a confiança que fortalece e levar a enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé em tudo que ela tem de bom e de belo, em sua pureza e em sua racionalidade. Não admitais a fé sem controle, filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabeis por que o amais. Crede em suas promessas, mas sabeis por que nelas credes. Segue vossos conselhos, mas inteirai-vos do fim que vos mostramos e dos meios que vos trazemos para atingi-lo. Crede e esperai, sem jamais fraquejar. Os milagres são a obra da fé. Que lindo evangelho, né, gente? Chamando-nos a atenção justamente para essa crença, né? Para esse despertar para aquilo que a espiritualidade nos traz. O que é a fé, né? A fé justamente, como a gente conhece, não é só um sentimento abstrato. A fé é justamente essa crença, essa certeza de alguma coisa. Sabe? Aquela sensação de, nossa, isso vai dar certo, né? Já deu certo. Então, quando a gente tem esse intuito, né, esse ímpeto de chegar e falar assim, nossa, isso vai dar certo, é assim que é, né? Isso se chama fé, que é justamente você acreditar sem duvidar. Porque a partir do momento que você duvida, a fé vacila, né? Então, eles não estão falando daquela fé fria, né, que o pessoal fala e prega das palavras do Evangelho, mas que no fundo nem eles mesmos acreditam no que eles estão falando, né? Por isso que a gente vê até as passagens quando os apóstolos tentam curar, né, os maus espíritos em um dos personagens bíblicos nos relatos, e aí eles não conseguem, e Jesus expulsa, né, os demônios, entre aspas, e eles perguntam, Senhor, por que não podemos fazer, né? E aí ele responde, porque não tiveres fé. Se tivesse fé do grãozinho de uma areia, né, do tamanho de uma mostarda, vocês moveriam uma montanha de um lado para o outro, né? Ou seja, se vocês acreditassem nessa potencialidade que há em vocês, sem em nenhum momento duvidar dessa potencialidade, vocês fariam coisas que vocês mesmos nem acreditariam, porque você acredita em você. Mas fomos educados, né, ao longo da história a não acreditar em nós. Fomos educados a não olhar para dentro da gente e nos enxergar como seres divinos, como seres que têm uma luz interna grandiosa, uma potencialidade, uma capacidade magnífica de realizar e operar coisas fantásticas.
A gente é só colocado como culpa. A gente cresceu ouvindo que Deus castiga. A gente cresceu ouvindo que Deus vai nos punir. A gente cresceu ouvindo que a gente é pequeno, que a gente é um nada, que a gente é um verme. E o que acontece? Isso vai ficando ali no nosso inconsciente, e aí a gente vai adquirindo e acreditando nessas palavras. E o que acontece? Eu me saboto e não acredito que eu sou capaz, eu não acredito que eu posso mudar, eu não acredito que minha vida vai pra frente. Porque a sociedade, né, e muitos religiosos em si, colocam, né, esse peso sobre a gente. Então que a gente possa começar a exercitar essa crença, essa verdade, essa certeza, né, do que é certo, do que é belo para todos nós. Essa confiança, né, que todos nós temos, que vai estar acompanhado com amor, né? Então quando a gente tem fé e a gente tem amor, as coisas acontecem, porque o amor, ele movimenta a fé, né? A gente acredita, a gente no momento duvida, né? Porque o amor tá ali, né? Essa coisa, essa vontade de fazer, essa vontade de ajudar. E aí ele vai falar que a gente tem que crer em Deus, né? Mas não é só crer em Deus, mas é porque eu acredito em Deus, né? Porque eu acredito nas palavras do Mestre Jesus, né? Então a gente tem que parar para observar por que, né, de tudo dessa crença. Não é só porque o pastor disse, o padre disse, o palestrante disse, mas porque eu sinto, né? Pelo que eu percebo, pelo que eu me envolvo nessa energia, né? Então que a gente possa fazer essa reflexão da noite, como é que a gente está desenvolvendo a nossa fé, como é que a gente está desenvolvendo essa crença em nós mesmos e na própria espiritualidade, tá? E se em algum momento você se percebe vacilante, é porque ainda tem muita crença que colocaram em você que te sabota. Então que você possa aí, né, fazer esse movimento de sabotar essa sabotagem, né, se eu pudesse dizer assim. Então, que a gente possa ter essa reflexão na nossa noite de hoje. Nosso tempo, tô olhando aqui, já está chegando ao final. Então que a gente possa, nesse momento, agradecer a Deus depois dessa mensagem e não se preparar para dormir, se quem está indo dormir, para se preparar para o dia, para quem está indo se preparar para o dia, né, no seu horário que você está assistindo esse vídeo. Então vamos lá, fechar os nossos olhinhos para agradecer. Obrigado, Jesus, obrigado a Falange do Bem, a espiritualidade amiga que nos acompanha e nos orienta. Que fortaleça em nossos corações a fé, para que em nenhum momento duvidemos das nossas potencialidades ou da própria presença do universo espiritual. Que tenhamos sempre acesa em nós a esperança, a fé e a caridade. Que o amor seja sempre a porta, que estaremos sempre abrindo a chave que abrirão as portas das nossas jornadas nesse mundo. Que os nossos caminhos estejam pautados sempre no caminho da espiritualidade, da caridade, do respeito. Que sejamos capazes, sempre capazes, de perceber o amor e a luz que é em nós. Obrigado pela oportunidade de servir hoje e sempre. Que assim seja. Ai, gente, dá um soninho essa música tranquila, né? Então, tchim-tchim pra vocês. Ai, que maravilha, água fluidificada, né? Água, quer dizer, água energizada, né? Porque fluida, a água já é, né? Então é isso, gente. Desejo para vocês uma ótima noite. Não deixe de compartilhar esse vídeo, comentar ou curtir. E nos vemos na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, aqui no canal do Instituto Amélia Rodrigues. Beijo. Tchau, tchau.